Vamos orar? Deus Santo, nós te louvamos pelo privilégio de poder adorar o teu nome, de entoar cânticos de louvor e adoração a ti. Mas nesse momento nós pedimos que o Senhor abra nossos ouvidos, nosso coração e a nossa mente para receber a tua palavra. Não permita, Senhor Deus, que qualquer outra coisa venha roubar a atenção que nesse momento devemos só a ti. Que o Senhor possa falar com a tua igreja, que o teu Espírito possa agir para que possamos compreender a tua vontade. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Deus te abençoe, você pode se assentar. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens, Promessa e Realidade. É uma série de mensagens baseada em alguns capítulos do livro do Gênesis, onde conta a história de Abraão. O objetivo é a gente ver como a palavra de Deus, mesmo no Antigo Testamento e através da vida daquele que foi conhecido como o pai da fé, apontava para Cristo e o Evangelho. E hoje nós vamos meditar no capítulo 15 e falar sobre a batalha contra a dúvida. No capítulo 15 de Gênesis, nós vemos Abraão lidando com a dúvida. E como a dúvida é uma estratégia usada pelo inimigo desde a criação para roubar de nós a confiança que nós devemos somente a Deus. A dúvida sempre foi uma das armas mais eficazes do inimigo. Desde o Éden, a sua estratégia não foi apenas apresentar algo atraente para Eva, para Adão, mas plantar uma semente de desconfiança no coração deles. No diálogo da serpente com Eva, lá em Gênesis 3:1, o inimigo diz: foi assim que Deus disse? Ele faz uma pergunta semeando uma dúvida, colocando em xeque a confiança ao Senhor. Essa pergunta não era apenas sobre um mandamento, era um ataque à bondade de Deus, à confiabilidade de Deus e à certeza de que o Senhor realmente queria o melhor para os seus filhos, para as suas criaturas, Adão e Eva. O mesmo acontece conosco. Quando nós enfrentamos um momento difícil, ou um momento de espera muito longa, o inimigo sussurra nos nossos ouvidos a mensagem: será que Deus realmente se importa contigo? Mas essa estratégia não aparece apenas no Jardim do Éden, onde no teste do jardim os nossos primeiros pais falham. No deserto, com o Filho de Deus, o inimigo ele usa da mesma estratégia. A gente pode ver isso lá em Mateus 4. Jesus foi conduzido não ao jardim, mas a um deserto. Não em um lugar perfeito, mas em um lugar hostil. E ele é conduzido pelo Espírito de Deus para ser tentado. Satanás poderia ter atacado o Filho de Deus de muitas formas, mas a sua abordagem foi semelhante à abordagem de Satanás no jardim. Ele faz com Jesus no deserto. Mateus 4, versículo 3, no versículo 6, você vai ver que ele sempre começa o seguinte: se tu és o Filho de Deus. Ele começa com essa pergunta com a finalidade de gerar uma dúvida. Em outras palavras, o que Satanás queria era tentar fazer com que Jesus duvidasse do amor e do cuidado do Pai. Você já parou para pensar nisso? Ele diz: se tu és mesmo o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Satanás queria falar para Jesus é o seguinte: Deus realmente vai prover para você? Depois ele tenta mais uma vez quando ele diz: se és o Filho de Deus, lança daqui para baixo. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava tentando Jesus
dizendo: o plano, Deus realmente protege você? Você confia em Deus como seu provedor na questão dos pães? E você confia em Deus como seu protetor, a ponto de você confiar em se jogar daqui para baixo? E a terceira tentação, o inimigo diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ou seja, ao invés de adorar a Deus, se você me adorar, eu te dou essas coisas, te dou tudo. Tentando colocar em xeque o plano do pai para o seu filho, dizendo o seguinte: o plano do pai realmente vale a pena? Vale a pena servir ao Senhor? Não é muito melhor me servir e receber todas essas riquezas e os governos desse mundo? A essência da tentação não era simplesmente pão, proteção e poder, mas a dúvida. Era tentar semear no coração de Jesus a pergunta se Deus realmente era confiável. Mas ao contrário de Eva, que falha no teste do jardim, Jesus não falha no teste do deserto. Ele confia plenamente no Pai. Ele confia plenamente na palavra do Pai e responde a cada tentação com as Escrituras. Nesses dois exemplos, trazem para nós um paralelo de Gênesis 15. Abrão já havia recebido uma promessa poderosa do Pai lá em Gênesis 12. Mas o tempo passou e a realidade à sua volta parecia contradizer aquilo que o Pai havia dito para ele no passado. Deus disse que faria dele uma grande nação, mas ele ainda não tinha filhos. Deus prometeu uma terra, mas ele ainda era um estrangeiro. Assim como no Éden e no deserto, Abrão enfrenta uma crise de fé. E ele se perguntava: será que Deus realmente cumprirá o que ele prometeu? Aqui está a grande questão. O que fazer quando a realidade parece desmentir a promessa de Deus? Quando a espera se torna longa demais, como nós reagimos? Quando começamos a duvidar se Deus realmente está no controle? E é sobre isso que nós veremos hoje. E eu gostaria de ler os 3 primeiros versículos de Gênesis 15, que diz assim: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: tu não me deste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Aqui nós vemos o abismo entre a promessa e a realidade. Abrão havia recebido uma grande promessa da parte de Deus. E essa promessa está registrada no capítulo 12 de Gênesis, que nós vimos algumas semanas atrás. Deus chama Abrão para sair da sua terra, prometendo que faria dele uma grande nação e daria uma terra aos seus descendentes e que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. No entanto, agora, aqui no capítulo 15, um pouco depois, o tempo passa e a promessa ainda não se cumpriu. Abrão começa a lidar com o que parece ser um abismo entre aquilo que Deus prometeu e a realidade diante dos seus olhos. Ele ainda não tem filhos e o seu herdeiro aparente é Eliezer, um servo da sua casa. Ele expressa a sua angústia ao Senhor no versículo 2, quando ele diz: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Aqui vemos um padrão que se repete em toda a história de redenção. Deus dá promessas. Muitas vezes, após essa promessa, existe um intervalo significativo entre a promessa e o seu cumprimento. E esse intervalo para nós frequentemente se traduz em dúvida.
se traduz em medo, mas se traduz também na tentação de confiar em nossos próprios recursos, ao invés de confiar em Deus. E nós vivemos esse dilema da fé. A grande questão para Abrão e para nós é o que fazer quando a realidade parece contradizer a promessa de Deus, a palavra de Deus, o que nós esperamos que Deus faça. Deus prometeu um filho, mas Abrão continua sem filhos. Deus prometeu uma terra, mas ele continua como estrangeiro nela. Deus prometeu que faria dele uma bênção para todas as nações, mas aos olhos humanos, ele está apenas envelhecendo e sem descendência. A dúvida de Abrão não é apenas teórica. Ela nasce de uma espera dolorosa. E essa é uma experiência comum para todos nós. Não é uma realidade apenas de Abrão, independente da proporção, mas de alguma forma todos nós experimentamos algo semelhante. E a grande questão é como respondemos quando Deus parece estar demorando. Quando nós oramos por algo legítimo e não vemos resposta. Quando esperamos transformação em nossas vidas ou em nossas famílias, mas tudo continua igual. Quando nos esforçamos para sermos fiéis, mas enfrentamos dificuldades ao invés de bênçãos. Aqui entra a tentação que mencionamos na introdução. Assim como Satanás tentou Eva, assim como Satanás tentou Jesus com dúvidas sobre a bondade e a fidelidade de Deus, Abrão agora enfrenta a sua própria crise de confiança no Senhor. Essa é a estratégia do inimigo, plantar a dúvida sobre a fidelidade de Deus. Plantar em nós essa dúvida. Será que Deus realmente é fiel? Será que Deus realmente está cuidando de mim? Será que Deus realmente é todo-poderoso? E esse texto aponta como Satanás trabalha para plantar dúvidas em nós. Quando estamos diante de situações semelhantes a essa, nós nos perguntamos, esse problema que nós enfrentamos agora, será que realmente será resolvido? E se em vez de uma solução acontecer algo pior, o que vai ser de mim diante disso que eu estou enfrentando? Essa é a mesma pergunta que muitas vezes ecoa em nossos corações. A estratégia do inimigo é nos levar a desconfiar de Deus para que nós depositemos a nossa confiança em outra coisa. Se nós não crermos que Deus proverá, nós vamos começar a confiar mais no dinheiro. Confiar em segurança financeira, mais do que nós confiamos na provisão de Deus. Se não cremos que Deus nos satisfaz, automaticamente nós buscamos satisfação em relacionamentos, prazeres, em reconhecimento, em aprovação dos outros. Se não cremos que Deus está no controle, nós vivemos ansiosos e tentamos controlar tudo ao nosso redor. Mas aqui está uma verdade central. A espera na promessa de Deus nunca é um tempo desperdiçado. Deus sempre está agindo e trabalhando em nós durante esse período. E Deus ele responde o medo de Abrão, a dúvida de Abrão, com a sua própria presença. No versículo 1, Deus diz a Abrão, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será grande. Antes mesmo de responder a questão do filho, de quando seu filho viria, Deus responde a maior necessidade, não só de Abrão, mas também a nossa maior necessidade, que é a presença do próprio Deus. Deus não minimiza as preocupações de Abrão,
mas ele lembra que a promessa não depende das circunstâncias, nem da idade, nem das limitações humanas. Nós dependemos apenas do próprio Deus. Agora nós vimos como Abrão enfrenta a dúvida e como Deus responde. Deus responde com a sua presença. Agora eu gostaria de ver com vocês como Deus reafirma a sua promessa e como Abrão aprende a depositar a sua fé exclusivamente no Senhor. Vamos continuar no versículo 4 até o 6. Quando a palavra de Deus diz assim: eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, Eliezer não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E ele lhe disse: assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça. Se no primeiro ponto nós vimos o abismo entre a promessa e a realidade, e como isso gerou dúvidas no coração de Abrão, agora nós vemos como Deus responde a essa situação. Nós vemos como nós devemos expor as nossas dúvidas diante de Deus. A grande lição aqui é que Deus não rejeita nossas dúvidas sinceras, mas Ele nos convida a trazer essas dúvidas até o Senhor. E a resposta de Deus não é uma resposta diferente daquilo que Ele havia prometido. Deus não falhou e Ele falou: olha, eu tenho um outro plano, já que o que eu te prometi não aconteceu ainda, não deu certo, eu tenho uma outra alternativa. Não, Ele reafirma a promessa feita lá em Gênesis 12. Abrão expressa sua frustração, Abrão expressa o seu medo, mas Deus não o repreende. Ao invés disso, Ele reafirma a sua promessa, quando Ele diz no versículo 4, eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Deus faz algo extraordinário. Ele leva Abraão para fora da tenda e diz: olha para o céu, conta as estrelas, tenta contar. Obviamente, diante da impossibilidade, da imensidão do universo, da infinidade de estrelas, ao perceber isso, ao Abrão perceber isso, o Senhor diz a ele: assim será a sua posteridade. Aqui é um detalhe interessante. Porque antes disso, Abrão estava preso em sua perspectiva limitada, olhando para sua casa, olhando para dentro apenas da sua tenda. E ele só conseguia enxergar ali quem é o seu servo Eliezer como a única solução possível. Mas Deus faz ele olhar para algo maior, faz ele olhar para o céu, para a vastidão do universo e o convida para confiar na sua promessa. Não naquilo que ele consegue ver no momento, porque naquele momento ele só conseguia enxergar Eliezer. E nós vemos que a fé de Abraão, ela é suficiente para a sua justificação. No versículo 6, a palavra diz o seguinte: Abrão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça. Essa afirmação, ela é revolucionária. Ela mostra que Abrão não foi considerado justo pelas suas próprias obras, mas simplesmente porque ele creu. No original hebraico, o verbo creu indica uma ação contínua e não momentânea, não pontual. A fé de Abraão não foi um único momento de crença, mas um compromisso de confiança inabalável no Senhor. Isso é crucial para entendermos como Deus lida conosco hoje, não simplesmente como Ele lidou com Abrão. A justificação não vem por obras, por rituais religiosos ou por conquistas humanas, mas pela fé em Deus e em sua promessa. A fé é a resposta para a dúvida.
Aqui precisamos fazer um contraste importante. No primeiro momento, Abrão expressa dúvidas. E isso não é condenado pelo Senhor. A nossa fé é vacilante. Nós somos humanos, imperfeitos e temos dúvidas. Mas a resposta à dúvida não foi uma explicação detalhada. Não foi uma solução imediata para o dilema de Abrão. Não foi um filho. Deus não tratou Abrão mimando ele. Diante da dúvida, Deus não falou, tá bom, desculpa, eu esqueci de providenciar um filho para você, está aqui o seu filho. Ele não deu uma explicação detalhada, olha, vai demorar tanto tempo, mas por favor, espera, me compreenda, entenda o meu lado. Não. Ele é encorajado a confiar, a permanecer crendo. Muitas vezes queremos que Deus haja diferente conosco. Nós queremos que Deus nos explique tudo. Quase que se desculpe conosco. Às vezes nós queremos que diante da nossa dúvida, da nossa incerteza e do nosso medo, Deus nos dê uma solução imediata. Mas a fé genuína não existe todas as respostas antes de confiar primeiramente. Isso nos leva a perguntar como nós respondemos quando estamos no meio da incerteza. Buscamos confiar nas promessas de Deus ou ficamos presos nas nossas próprias perspectivas limitadas? Buscamos a Deus e confiar naquilo que Ele prometeu por intermédio da sua palavra ou ficamos presos dentro das nossas próprias tendas, olhando apenas para o recurso que está diante de nós? A fé verdadeira não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar em Deus, apesar das dúvidas. Isso traz para nós um paralelo com o Evangelho. Esse versículo 6 de Gênesis 15 é citado por Paulo em Romanos 4:3. O apóstolo Paulo cita mais uma vez em Gálatas 3:6 para ensinar que a salvação sempre foi pela fé e nunca através de obras. Isso aponta diretamente para Cristo. Assim como Abraão foi justificado pela fé, nós também somos justificados, não pelos méritos que nós venhamos ter, mas pela confiança na obra de Jesus Cristo na cruz. Agora que vimos como Abrão deposita a sua fé na promessa de Deus, nós vamos ver como Deus selou essa promessa de forma ainda mais poderosa, através de uma aliança unilateral. Eu te convido a olhar para a palavra de Deus a partir do versículo 7 até o final desse capítulo, onde nós vemos como o Senhor sela essa aliança. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rolinha e um pombo. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs a metade, uma diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo, com certeza, que sua posteridade será peregrina em terra alheia, será conduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto dos seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência dei essa terra desde o rio do Egito
até o grande rio Eufrate, a terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus e dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Aqui nós vemos como Abraão enfrentou o abismo entre a promessa e a realidade. E vemos também como Deus reafirmou a promessa e como a fé de Abrão foi imputada como justiça. Mas Deus faz algo muito maior agora. Deus, ele assume a aliança. Ele sela essa promessa com uma aliança unilateral, um compromisso que aponta diretamente para Cristo. Deus confirma a sua promessa com uma aliança. Após Abrão receber essa promessa, crer na promessa, Deus não apenas reafirma as suas palavras, mas estabelece um pacto para selá-las. No versículo 7, o Senhor começa dizendo: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Deus relembra a sua fidelidade no passado, como fundamento para confiarmos nele também no futuro. Mas Abrão ainda Abrão ainda tem perguntas legítimas. E ele diz lá no versículo 8, Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? Isso mostra que a fé de Abraão era real, mas ainda estava sendo amadurecida. Ele creu, mas ainda queria um sinal. E Deus não rejeita Abrão por isso. Pelo contrário, ele responde com um dos momentos mais importantes, não só na vida de Abrão, mas em toda a Escritura Sagrada. Deus, ele faz ali uma cerimônia do seu pacto e o significado desse pacto. Deus, ele instrui Abrão a preparar uma cerimônia de aliança no estilo da cultura antiga, do seu tempo. Ele pede para trazer uma novilha, uma cabra, um cordeiro de 3 anos. Ele pede aqueles animais. Na tradição do Oriente Médio, quando 2 reis ou partes faziam uma aliança, eles praticavam esse ritual de cortar animais ao meio e passar entre os pedaços desses animais. Esse ritual significava: se eu quebrar essa aliança, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. E eles faziam voltas como 2 alianças entre as 2 partes divididas dos animais. Isso mostra o quanto o Senhor Deus leva a sério as suas alianças. A aliança que ele faz conosco, mesmo que a gente falhe, ele não falha. Mesmo que a gente peque, se ele estabeleceu uma aliança conosco, ele nos corrige, mas ele não desfaz a aliança. É isso que o Senhor espera de nós nas alianças que ele estabelece. É assim que ele espera que a gente faça com as alianças que nós assumimos em sua presença. O Senhor, ele lida com as alianças como um compromisso sério e irrevogável. E algo surpreendente acontece aqui. Depois de Abrão preparar os animais, ele entra num sono profundo e Deus se manifesta como um fogo ardente que passa sozinho entre os 2 pedaços dos animais. Na aliança antiga, as 2 partes faziam esse movimento de passar entre os animais. Aqui, Deus, ele coloca um sono profundo em Abrão e ele passa como um fogo, mostrando que ele é o fiador, é ele que estabelece a aliança. O que isso significa? Essa cena tem um significado profundo e radical. Ao invés de Abrão e o Senhor passar no meio desses animais, rodear as 2 partes dos animais, ele passa sozinho, assumindo unilateralmente toda a responsabilidade da aliança dele com o seu povo.
Deus não exige que Abraão passe pelos pedaços. Deus está dizendo, se eu não cumprir a minha promessa, é como se Deus falasse que eu mesmo seja destruído. Deus, ele não deu uma resposta, mas ele transmite o seu compromisso pela sua promessa. E mais do que isso, é como o Senhor falasse para Abraão, através daquele gesto. Se eu não cumprir a minha promessa, que eu mesmo seja destruído. E mais, se você não cumprir a sua parte, eu também assumo a punição sobre mim. Essa é a essência da graça de Deus. Deus não apenas promete, mas ele se coloca como garantia para o cumprimento da promessa. Isso traz para nós um paralelo com Cristo. Esse momento aponta diretamente para a cruz. Na cruz, Jesus foi dilacerado como os animais da aliança. Ele recebeu o castigo por nossa quebra da aliança com Deus. Deus em Cristo foi moído em nosso lugar, assumindo sobre si a maldição da aliança que nós quebramos com o Senhor. Você já parou para pensar nisso? Isso explica por que Jesus na cruz declarou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ele estava sofrendo a penalidade da aliança quebrada, não por Jesus, mas por nós. A nossa segurança não está em nossa fidelidade, mas na fidelidade de Deus. Se Deus foi fiel para cumprir essa promessa em Cristo, podemos confiar nele em todas as outras áreas da nossa vida. Deus, ele selou a sua promessa com uma aliança incondicional. Por isso nós podemos concluir destacando que a dúvida sempre tenta nos levar a depositar a nossa confiança em algo além do Senhor. Satanás quer que busquemos provisão, segurança, satisfação em outras fontes, mas Deus nos convida a descansar e confiar totalmente nele. E se Deus já cumpriu essa promessa em Cristo, então eu e você podemos confiar que ele cumprirá todas as suas promessas em nós. Ao longo desse sermão, nós vimos como Abrão enfrentou o abismo entre a promessa e a realidade. Como Deus reafirmou a sua promessa e como ele selou esse compromisso através de uma aliança unilateral. Mas antes de encerrar, nós precisamos refletir sobre o que estava em jogo na dúvida de Abrão e o que está em jogo quando nós enfrentamos as nossas próprias dúvidas. A dúvida, a tentação da dúvida, é sempre um ataque à nossa confiança em Deus. Desde o Éden, a dúvida não tem sido apenas uma questão intelectual, uma questão emocional. Ela é uma arma que Satanás usa para nos afastar da confiança de Deus e nos leva a depositar essa confiança em outra coisa. No Éden, Eva foi levada a confiar em sua própria interpretação do que era bom, ao invés de confiar na palavra de Deus. No deserto, Satanás tentou Jesus não apenas com pão e poder, mas com a ideia de que ele deveria buscar segurança e provisão por outros meios. Em Gênesis 15, Abrão foi tentado a duvidar que Deus realmente cuidaria do seu futuro. E essa continua sendo a estratégia do inimigo comigo e contigo. Ele quer nos fazer buscar outra fonte de provisão, outra fonte de satisfação, outra fonte de alegria e outra fonte de segurança fora dele. Quando nós duvidamos da provisão de Deus, nós corremos para o dinheiro, como um ídolo, como um Deus. Quando duvidamos do amor de Deus, buscamos aceitação de pecadores, de pessoas. Pecadores em falhos, mesmo que remidos pelo sangue do Senhor, mas nós duvidamos do amor de Deus e buscamos a aceitação de pessoas. Quando duvidamos da proteção de Deus, somos entregues à ansiedade, ao medo. Quando duvidamos da justiça de Deus, nós tentamos controlar tudo ao nosso redor e fazemos do controle um ídolo.
E por vezes tentamos mascarar dizendo que é uma personalidade forte, que somos assertivos, enquanto na verdade estamos entregues à idolatria pelo controle, porque nós não confiamos na justiça de Deus. Quando nós duvidamos do propósito de Deus para o casamento, nós optamos por atalhos humanos, buscamos gratificação fora da aliança, endurecemos nossos corações, ignoramos o chamado ao sacrifício e à fidelidade. Quando duvidamos da graça de Deus na criação dos filhos e confiamos mais em métodos humanos do que na palavra de Deus e priorizamos conforto sobre o discipulado, ao invés do discipulado, medimos o sucesso por padrões do mundo e não pela piedade. Isso tudo passa pelo problema, não simplesmente pelo que tememos perder, mas sobre quem nós estamos confiando. E qual é a resposta para essa dúvida? Qual é a resposta para isso tudo? É a fidelidade inabalável do Senhor. Abrão temeu, mas reafirmou a sua promessa. Mas Deus reafirmou a sua promessa. Ele perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar a terra? Lá no versículo 8. E Deus não apenas respondeu com palavras, mas estabeleceu um pacto. E o mesmo acontece conosco. Quando a nossa fé é fraca, Deus não nos abandona. Quando nós duvidamos, Ele nos lembra da sua fidelidade. E quando nós falhamos, Ele já pagou o preço para que pudéssemos continuar confiando nele. Essa aliança em Gênesis 15 nos aponta para Cristo. Na cruz, Jesus foi dilacerado para garantir que a promessa de Deus seja cumprida. Ele carregou sobre si a penalidade que era nossa, que era da nossa incredulidade, do nosso pecado, e nos deu uma nova identidade como filhos de Deus. Agora, a nossa confiança não precisa estar em nossas circunstâncias, mas no Deus que faz a aliança conosco. Aliança essa que nunca falha. O texto de Gênesis 15 é um chamado para mim e para você. Se Deus disse, eu creio e está decidido. Se a grande questão desse sermão é onde nós colocamos a confiança, quando a realidade parece contradizer a promessa de Deus, a resposta final é: a nossa fé não está baseada no que vemos, mas naquilo que Deus disse. Quando Abrão foi tentado a confiar naquilo que ele estava vendo, que era somente Eliezer, Deus o encorajou, fortaleceu a sua fé para que ele confiasse não naquilo que ele estava vendo, mas no que Deus havia prometido. Abrão confiou e foi justificado. E hoje nós também somos chamados a confiar da mesma forma. No final, a resposta à dúvida sempre será esta: Deus disse, eu creio. E se eu creio, está decidido. Se Deus já cumpriu a promessa maior em Cristo, podemos confiar nele para todas as outras demais coisas na nossa vida. Se ele já pagou o preço da nossa salvação, ele não nos deixará desamparados em meio às nossas lutas. Se ele já provou o seu amor ao entregar o próprio Filho, então nós podemos descansar e jamais duvidar que ele vai nos abandonar. Que ele não vai nos abandonar. A nossa fé, como a de Abrão, não deve estar baseada naquilo que vemos, nem mesmo naquilo que nós sentimos, mas no caráter fiel e imutável de Deus. Quando a dúvida bater à tua porta, deixe de olhar para as circunstâncias e confie na palavra de Deus. E volte para a palavra, volte para a oração, se lembre de quem Deus é, apesar de qualquer circunstância, apesar de qualquer coisa que esteja à sua volta. Lembre-se que Deus, ele é perfeitamente bom, justo e
completamente poderoso e Ele pode fazer todas as coisas. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Deus Santo, nós te agradecemos pelo teu caráter que não muda, pela tua aliança, pelo teu pacto, que o Senhor não é como nós que falhamos, que pecamos, que voltamos atrás nas alianças que estabelecemos. Mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Que a tua fidelidade nos inspire a sermos fiéis também, a agirmos com os outros como o Senhor age conosco, a fazermos, Senhor Deus, a tua vontade, mesmo quando o mundo todo nos tenta fazer diferente. Senhor, não permita que a gente venha caminhar nesse mundo como ímpios, mas que sejamos testemunhos vivos da tua vontade, da tua bondade e do teu amor. Se há pessoas aqui que até esse momento andavam confiando na sua própria justiça, que elas possam ter um encontro verdadeiro com a tua palavra, com o teu evangelho e confiar somente em ti. Não permita que venhamos, Senhor Deus, sucumbir à dúvida. Não permita, Senhor, que venhamos ceder à promessa da serpente, à tentação do deserto e transferir, Senhor Deus, para outras fontes o nosso amor, a nossa confiança, a nossa satisfação e a nossa segurança. Que possamos nessa noite reafirmar o nosso compromisso contigo. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.